Tudo bem? Conseguimos. Estou aqui de novo para fazer essa live para vocês. Ontem eu tentei fazer, mas a gente teve vários problemas técnicos aqui, que o YouTube caiu, o nosso programa aqui também caiu. Então, eu estou refazendo a live hoje. Hoje é sexta-feira, tá? No mesmo horário, mas estou refazendo a live de ontem, tá bom? Eu tinha feito no papel ontem, eu tinha desenhado à mão, mas como não deu certo também, eu resolvi trazer aqui em 3D, que daí fica mais fácil e o programa funciona melhor aqui, tá bom? Então, introduzindo, hoje a gente vai falar sobre um apartamento residencial que fica ali na Oscar Freire. E esse apartamento, ele é um apartamento bem simples, tá? Ele é bem comum, assim. E o legal dele foi que a gente conseguiu fazer uma mescla de serviços com esse cliente, né? É um casal, sem filhos, e a gente conseguiu fazer a consultoria de Feng Shui com uma consultoria de arquitetura em todo o apartamento, só que no banheiro, que foi o principal ponto, assim, para eles, a gente fez um projeto inteiro de reforma, tá? Então, quando vocês forem usar o Feng Shui no projeto de vocês, vocês podem mesclar, né? Vocês podem colocar ele tanto como algo que já faça parte do projeto, como algo que seja só algo à parte, assim, né? Um a mais para oferecer para o cliente de vocês. A gente usa ele aqui separadamente como um opcional, porque a gente dá liberdade para o cliente, que se ele falar para a gente, não, meninas, eu não quero, a gente também não vai tentar impor nada para ele, né? Então é importante você considerar aí, colocar o serviço de Feng Shui como um extra, né? E aí, se você conseguir fechar, você acaba também ganhando valor extra aí. A gente coloca ele acoplado ao projeto, a gente coloca ele acoplado a uma consultoria de arquitetura, e a gente também trabalha com ele sozinho, só a consultoria de Feng Shui, que vem bastante pra gente também, né? Por conta como a gente acabou ficando reconhecida nesse assunto, as pessoas acabam indo também para fazer só a consultoria de Feng Shui, e às vezes por conta de uma consultoria de Feng Shui, elas acabam fechando um projeto mais tarde, né? Primeiramente ela faz a consultoria, aí ela vê que ela realmente precisa, de repente, mudar muito a casa dela, e aí ela acaba comprando também um projeto de arquitetura mesmo, tá bom? Então, agora vamos começar aqui. Vamos lá. Eu fiz o seguinte, eu já trouxe uma lista aqui do lado, vocês podem ver que tem uma listinha, onde eu trouxe os pontos que a gente vai abordar aqui na live, tá? Para ficar mais fácil. Então, primeira coisa, eu vou colocar o baguá, tá? Então, vou colocar o baguá rapidamente aqui, tá? Opa. Lembrando que se você quiser aprender a colocar o baguá com mais calma, passo a passo bonitinho, tem tudo lá no nosso e-book, que está disponível no nosso site, tá? É projetando com fengshui.com.br, bem facinho, tá? É só entrar lá, colocar o e-mail e baixar o e-book, é gratuito, tá bom? Porque a gente acredita que esse primeiro passo, assim, de colocar o baguá é o básico do básico para você conseguir trabalhar com Feng Shui. Então, tem que conseguir abordar tudo que... Peraí que eu não consigo falar e escolher aqui ao mesmo tempo. Tem que saber certinho, né, passo a passo, não pode errar aqui o baguá, porque se você errar, aí você acaba errando todo o estudo, tá bom? Então eu vou pintar aquelas cores que a gente já está acostumado, né? Eu vou pintar de amarelo o que é falta. Então aqui a gente tem essas duas faltinhas. E vou pintar de verde os excessos. Então, a gente tem aqui esse excesso, tá bom? Então, deixa eu montar aqui. Então, ficou assim. A gente tem uma falta considerável aqui no guá dos amigos. Na verdade, a gente basicamente não tem o guá dos amigos, né? Vocês podem ver que ele é basicamente, né, ó. Basicamente não, ele tá realmente inteiro, porque a linha do baguá passa aqui. Ele tá realmente inteiro pra fora. Tá? Não existe área dos amigos nesse apartamento, tá? Tem uma área considerável da área do trabalho aqui, mais ou menos 1/3, tá? Que também tá fora. E a gente tem um excesso aqui na área do sucesso, quase o dobro, basicamente o dobro do guá também, e um pouquinho aqui na área da prosperidade, tá? Então, eu vou falar sobre cada um deles. Eu vou começar aqui do lado, ó, sobre a falta do trabalho, tá? O que acontecia? Bom, eu já vou falar do banheiro
daqui a pouco eu falo, mas essa falta aqui, como a gente resolveu, né? Lá no e-book, a gente deu de brinde, assim, no final do e-book, tem algumas soluções que você pode adotar para resolver uma falta de energia, tá bom? Lá no e-book tem várias opções, tá? Então eu vou usar uma delas aqui. Então, uma das opções foi a gente colocar um espelho nessa parede, tá vendo? Até tá lá embaixo, eu vou colocar aqui em cima só pra ficar mais fácil, tá bom? Então, foi colocar esse espelho aqui. Esse espelho, ele vai trabalhar pra gente tirar essa falta aqui na área do trabalho, tá bom? O espelho, ele vai trabalhar no inconsciente das pessoas que estão lá, né? Porque o que acontece? Vocês arquitetos sabem que quando você coloca um espelho, ou o profissional da construção civil, tá? Não só arquitetos, você sabe que quando você coloca um espelho, você tem a sensação de ter mais espaço para trás. Quem nunca foi naquele restaurante pequenininho e tinha aquele mega espelho no fundo, você achou que o lugar era grande, aí na hora que você sentou para comer, você viu que o lugar era metade do que você achou que era, né? Ele engana a nossa mente. Então, a gente vai usar ele aqui para enganar a mente das pessoas que moram aqui, para que elas sintam que existe mais espaço pro lado de cá, tá? Então, ele vai trabalhar nessa questão. E aqui, na área dos amigos, né? Então, aqui para trabalho, a gente vai colocar um espelho liso. De cor, tá? Pelo menos de cor. Também não pode ser um espelhinho desse tamanho que não vai adiantar nada, né, gente? Tem que ser um espelho considerável, tá? Então, aqui a gente sugeriu de cor, até porque é no corredor, eles podem ter um espaço para se ver também, quando forem se arrumar e etc, tá? Outro ponto aqui, a área dos amigos, tá bom? E foi legal porque esse casal, eles tinham acabado de mudar para esse apartamento aqui. E ela, na verdade, estava contando pra gente que ela estava mudando muito, assim, o estilo de vida dela. Então, ela estava praticando atividades que não praticava antes, ela mudou completamente a alimentação dela, por questões de saúde. Ela mudou o emprego também, ela trabalhava num lugar que tinha muitos problemas de relacionamento, e ela mudou de trabalho. E ela falou que nesse lugar que ela trabalhava antes, ela tinha um grupo de amigas muito forte, só que esse grupo de amigas ele foi construído baseado em problemas, né, na empresa. E que ela estava querendo se afastar disso e tudo mais. E que ela estava querendo não, né, ela acabou se afastando das amigas. E eles mudaram para esse apartamento aqui. Então, o que eu quero dizer com isso, né? É muito comum quando você vai conversar com um cliente, você vê o apartamento, né, ou a casa, e vê que aqueles fatores estão acontecendo na vida da pessoa. Então, ela estava no momento, né, ambos, né, ele acabou entrando na onda dela, mudou também a alimentação dele, parou de comer leite, glúten, essas coisas, e eles estavam no momento mais recluso, no momento de se recuperar, de se unir, de ter uma vida melhor, né? Tanto é por isso que eles acabaram encontrando a gente também, foi buscando essa melhoria. E então, quando você tem quando a pessoa tá com aquela intenção, quando ela tá vibrando, ela tá naquela energia, ela acaba sendo atraída para um lugar que também esteja na mesma vibração que ela. É muito difícil você ir para um lugar que você não tem nenhum pouco de empatia com aquele lugar. Então, o que acontece? Como ela estava passando por essa situação, onde ela queria também um momento de reclusão, ela foi para um apartamento que também trazia isso para ela, tá bom? Então, é muito normal quando vocês forem começar a trabalhar com Feng Shui, vocês verem que isso vai acontecer, tá bom? É até legal ver na vida de vocês, assim, né? A gente sempre fala que antes de você ir lá querer ajudar outra pessoa, enfim, propor curas para ela, querer mudar a casa dos outros, é interessante você sempre fazer para você primeiro, para você entender o que está acontecendo de verdade, né? Para você entender os conceitos e os princípios, tá? A gente fez aqui no escritório, a gente fez na casa da Bela, na minha casa, na casa de amigos e parentes, por quê? Pra gente começar a entender e ter certeza, né, ter mais confiança na hora de realmente trabalhar com aquilo, tá bom? Demorou um tempo até a gente começar a aplicar o Feng Shui em nossas vidas e aí a gente resolver levar isso pro campo profissional, tá bom? Então vai com calma, vai entendendo, a gente sabe que é muito conteúdo, mas aos pouquinhos vocês vão começando a entender melhor do que se trata todo esse negócio de Feng Shui, tá bom? Então, aqui na área dos amigos, como a gente fez para curar essa falta, né?
a gente propôs aqui no projeto, ó, fazer uma bancadinha de maquiagem aqui nesse espaço. Então, em cima da bancada de maquiagem, a gente colocou um espelho, né, para ela poder se maquiar. E esse espelho também já serviu para resolver essa falta na área dos amigos, tá bom? Além disso, a gente falou para ela, se você quiser, você pode, de repente, fazer alguns quadrinhos aqui na parede, aqui na entrada do quarto, com fotos de vocês dois, com os amigos de vocês, para você também dar mais energia para essa área, tá bom? Então, vou colocar aqui espelho liso, tá? Só cuidado para esse espelho. Lembra que quando você tá numa bancada, você tá sentado, certo? O espelho, ele vai ter que vir até aqui, mais ou menos, para conseguir te refletir. Mas é importante nesses espelhos que vocês façam eles mais altos, para quando você estiver em pé, você também consiga se ver inteiro. Senão você vai, quando você ficar em pé, a pessoa vai acabar se vendo com a cabeça cortada. Isso não é bom, tá? Então, certifiquem-se de que em pé a pessoa também consegue ficar inteira no espelho, tá? Então, espelho liso na bancada. E a gente também colocou fotos dos amigos. Tá bom? Então, a gente usou uma cura e a gente também deu uma energizada no guá. A gente trouxe algum elemento para dar mais energia para aquela área, por conta de basicamente não existir a área, né? A gente colocou aqui nessa parede porque é a única parede que está mais próxima do guá, tá bom? Ah, Tef, mas não está exatamente na área do baguá dos amigos. Mas não tem guá dos amigos, tá? Então a gente coloca sempre o mais próximo possível daquela área, porque a sua intenção é energizar aquela área, tá bom? Legal. Então, deixa eu só fazer outra setinha aqui, só pra gente conseguir fazer esses dois, tá? Então, essas duas áreas. Peraí que deu um toque aqui, ficou diferente. Vou fazer igual. Então, esses dois guás foram resolvidas essas faltas, tá? Agora eu vou lá em cima para aquele excesso, tá bom? As pessoas geralmente acham que o excesso é bom, né? Mas lembra que nem sempre é bom e na maioria das vezes que a gente vê, ele acaba atrapalhando alguma coisa, né? Porque alguma coisa importante acaba ficando de fora da energia da casa, tá bom? Então, desde que não tenha nada importante lá, não tem problema nenhum, é realmente muito bom ter um excesso, tá bom? Mas aqui no caso, eles têm o fogão pra fora do baguá. Então, olha lá o fogão, tá vendo? Ele ficou pra fora e isso, o que acontece, né? A gente já falou isso em vários estudos de caso, já acho que 2, se não me engano, pra você ver como é recorrente, né? Como é uma coisa que é uma coisa super específica, mas que acontece razoavelmente bastante, assim. Se você for pensar em todas as lives que eu fiz até agora, a gente está na 7ª, e eu acho que 2 ou 3, mais essa aqui, teve essa questão do fogão para fora do baguá, né? Então a pessoa vai ter perda financeira. Por quê? Porque a energia de dinheiro, que é a energia vinda do fogão, porque o fogão tem tudo a ver com abundância, prosperidade, o alimento, aquilo que dá energia para o nosso corpo, logo para casa também, né? A energia vital tá para fora da área da energia do apartamento, tá bom? Então, aqui no caso, a gente gosta de falar que a gente sempre tem 2 opções. Ou você pode fazer uma mudança mesmo física do espaço, então eu poderia pegar esse fogão e colocar para dentro do baguá, ou eu posso fazer uma cura de Feng Shui, tá bom? Por isso que essas curas, elas são coisas pontuais. Eu vou trabalhar com tipos de espelho, com cristais, sino de vento, os objetos específicos do Feng Shui, né, flauta de bambu, enfim, alguns objetos que eu vou trabalhar a parte mais sutil do espaço, eu vou trabalhar aquele ponto mais energeticamente, tá? Então, por isso que é possível, sim, muita gente pergunta, meninas, é possível fazer uma consultoria de Feng Shui? É uma coisa que talvez os clientes vão te perguntar. É possível fazer uma consultoria de Feng Shui e não ter que mudar absolutamente assim, nada de quebrar parede, de pintar parede, ou de trocar os meus móveis de lugar? Móveis de lugar as pessoas aceitam bem, assim, mas de não ter nenhum custo grande com isso. E a gente fala sim, é só a gente trabalhar basicamente tudo com as curas de Feng Shui, que são curas que elas não são caras, são objetos baratos. A gente talvez mude a posição de alguns móveis e você vai conseguir organizar e energizar a sua casa, tá bom? Não necessariamente a gente precisa botar abaixo e fazer de novo. Pelo contrário, a gente pode fazer uma consultoria
quase sem custo, né, para o cliente. Então, isso é uma coisa bem positiva das curas de Feng Shui, porque nem todo mundo está disposto a fazer essa mudança física no espaço, tá bom? Então, é importante vocês saberem que existem essas duas opções, tá? Porque aqui no caso, como a saída de gás era aqui nessa parede, tudo estava em torno daqui, a gente não conseguia puxar, a geladeira estava aqui já encaixada, estava tudo bem encaixadinho, não ia ter como fazer essa mudança. Então, a gente usou uma cura de Feng Shui, tá bom? As curas, lembrando que algumas delas a gente está passando aqui, tá? Algumas que são fáceis de vocês entenderem, como espelho, profundidade, né? Às vezes uma imagem, mas essas curas mais específicas a gente não vai passar abertamente aqui no que a gente está ensinando para vocês, porque ensinar isso envolve uma série de outras questões que a gente vai ensinar para um grupo fechado de pessoas que realmente queiram avançar com os estudos nessa área e realmente queiram trabalhar com Feng Shui, tá bom? É o tipo de coisa que a gente não pode simplesmente sair falando, porque envolve, enfim, vocês vão ver, né, se você ficar nesse grupo e tudo mais, vocês vão ver que envolve uma série de outras coisas a mais, de conceitos a mais, tá bom? Apesar de ser um conceito simples, razoavelmente simples. Então, nesse caso, a gente usou uma cura de Feng Shui, eu vou colocar aqui que a gente usou cura de Feng Shui, tá? Mas só para vocês entenderem, tá? Que a gente tem essas duas opções. E outro ponto aqui que tá para fora do baguá, né? Então, para fora eu tenho a pia tudo bem, não tem problema, tem o fogão, já resolvemos. A gente tem aqui tanque, máquina de lavar, também não tem problema nenhum, tá? E a gente tem aqui um banheiro, tá? Então, o banheiro, vocês lembram que em algumas áreas tem problema, né? Então, aqui é uma das áreas que tem problema, porque aqui, no fundo, é a área do sucesso. E o banheiro está no excesso da área do sucesso. Então, o que acontece? Ele vai enfatizar ainda mais a questão de você ter um elemento de água que apaga o fogo, tá bom? Então, a gente vai ter que trabalhar esse banheiro também, tá? Uma opção seria retirar ele, sei lá, se a pessoa estivesse disposta, porque no caso, esse casal, eles estavam alugados nesse apartamento, então eles não queriam gastar muito, né? E também, um apartamento desse tamanho precisa ter 2 banheiros para qualquer tipo de emergência, né? Mas suponhamos que eles estivessem falando, não, vamos tirar essa parede aqui, eu quero uma lavanderia maior e quero tirar o banheiro. É uma solução, a gente poderia fazer isso, tá bom? Mas não foi o caso, então eu vou ir para aquela segunda opção, que é usar uma cura de Feng Shui. Tá? Então aqui a gente usou também uma cura de Feng Shui para resolver esse problema no banheiro, no excesso do sucesso, tá bom? Então, onde vai ter problema em excesso, né, os banheiros? No excesso do sucesso, no excesso da prosperidade, não tem como ter excesso no centro, porque o centro é sempre o centro, então você não vai ter como ter essa opção, e vai ter problema no excesso dos amigos também, tá bom? Então, são essas 3 opções em excesso que você tem problema, lembrando que o problema da área que tiver é aquilo potencializado, tá? Então, na prosperidade vai perder mais dinheiro. Perder não, né? O dinheiro vai embora mais rápido ainda. Na área do sucesso vai apagar mais ainda o fogo deles, né? A fama deles. E na área dos amigos vai te deixar com menos amigos, com menos pessoas que te ajudam, tá bom? Então, só tomar esse cuidadozinho, tá? Legal. Outra questão aqui, agora, esse outro banheiro aqui tá na área do trabalho, tá? Por enquanto, deixa eu só ver, tá? Vou falar dele ainda. Deixa eu falar dele agora, deixa eu colocar ele aqui pra cima. O que acontecia? Só pra gente seguir uma linha de raciocínio que faça sentido, tá bom? Então, esse outro banheiro, ele tava aqui embaixo. E o que acontece? Quando a gente foi lá, eles chamaram a gente justamente por causa desse banheiro, porque eles estavam com vazamento no banheiro, ele era bem antigo, tinha aqueles azulejos bem antigos, sabe? Então o rejunte basicamente tinha saído todo e estava vazando pelo rejunte no andar de baixo. Aí eles conseguiram falar com a inquilina e tudo mais, eles juntos fizeram metade, fizeram uma reforma do banheiro e a gente fez um projetinho aqui, um projetinho moderninho e tal, com um investimento bacana e tal. E o que acontece, né? Quando você tem um vazamento em algum lugar, então no caso aqui, na hora que a gente olha o todo, o vazamento dele estava na área do trabalho, tá? Então significa que a casa
está expressando um excesso de emoção, né? Porque são águas vazando. Quando a gente está com excesso de emoção, o que acontece? A gente não chora, né? Tipo, a água sai do nosso corpo. Então, o mesmo é refletido na casa. Quando o espaço tem um excesso de emoção, a casa também vai, entre aspas, chorar, tá? Ela vai expressar aquilo. Então, aqui no caso deles, foi na área do trabalho. Então, eles estavam com problemas de emoção, excesso de emoção, em relação ao trabalho deles, em relação ao trabalho físico, em relação também ao que eles querem fazer da vida, quem eles querem ser, qual é a missão da vida deles, né? Lembrando que, só para deixar mais claro para vocês, né? O que é o guarda-trabalho exatamente, tá? O guarda-trabalho, em primeiro lugar, ele tem a ver com a sua carreira, com a sua profissão mesmo. Então, é se a pessoa, ela é feliz trabalhando no que ela trabalha, né? Fazendo o que ela faz, tá? Um segundo ponto, o trabalho também tem a ver com o tempo que você trabalha. Então, a pessoa pode gostar muito do trabalho dela, mas ela trabalha tanto que ela não tem tempo para nada. Então, apesar de ela gostar, o trabalho não vem de uma forma positiva, porque ele vem em excesso. Então, a pessoa acaba tendo, na verdade, um problema, tá? Então, tem que ver essa questão do quanto você trabalha, né? E do quanto você se dedica a outras áreas da sua vida, tá? E um terceiro ponto, ponto mais sutil, é que o trabalho tem a ver com a sua missão de vida, tá? Então, missão de vida no sentido de você sentir que você está fazendo o que você deveria estar fazendo, contribuindo para o mundo da maneira como você acredita que você possa contribuir, tá bom? O que você está deixando para o mundo, deixando para as outras gerações, tá bom? Então, o trabalho tem a ver com essas três questões, tá? Então, isso pode estar afetando eles emocionalmente dentro dessas três questões, tá? Uma das três, tudo bem? E realmente eles eram atolados, assim. A casa vivia cheia de papel, assim, porque eles tinham muito trabalho, tá bom? Então, e o legal, né, por isso que eu tô contando pra vocês, porque o legal foi que depois que a gente fez o projeto, fez a consultoria de Feng Shui, o pedreiro foi lá, fez a reforma, consertou o vazamento, consertou o vizinho de baixo, e eles foram arrumando aos pouquinhos, fazendo as curas também de Feng Shui e tudo mais. A gente voltou lá eles pediram uma outra reunião para revisar o Feng Shui, a gente foi lá para passar tudo certinho para ver se eles tinham feito tudo. E eles estavam contando, assim, que quando eles estavam fazendo a reforma do banheiro, quando estava todo quebrado e eles estavam trocando tudo, a vida profissional deles, assim, deu uma virada de ponta cabeça, assim. Eles estavam ficando loucos, tá? E daí, depois a coisa assentou e tudo mais, o banheiro ficou pronto e as coisas foram se pondo no lugar. Mas, como eles... o legal aqui é mostrar pra vocês que, às vezes, nem sempre o Feng Shui o cliente vai fazer e aquilo vai vir de uma maneira positiva na hora pra ele, sabe? Tipo, não vai ser tipo, nossa, consertei, yes, agora eu tenho um trabalho muito bom, agora eu mudei de emprego, agora eu tô super bem. Às vezes acontece isso, tá bom? Mas às vezes, dependendo do karma da pessoa, às vezes uma coisa ruim tem que acontecer pra uma coisa nova, pra abrir espaço pra uma coisa nova acontecer, né? Então, aqui no caso deles, pessoas foram demitidas, eles mudou todo o sistema lá do trabalho, mudou o diretor, mudou um monte de gente, aquele caos, mas depois melhorou. Depois, agora eles estão num ambiente mais tranquilo, tá bom? Então, às vezes, o caos precede uma coisa muito boa na vida das pessoas, tá? É a mesma coisa, de repente, que eu tenho problema de relacionamento, por exemplo, e a gente foi lá, isso aconteceu, a gente foi lá, o casal tava com problema de relacionamento, a gente foi lá, fez o Feng Shui, arrumou, e aí, no fim, eles se separaram. A gente ficou, ai meu Deus, eles se separaram, meu Deus, será que a gente fez alguma coisa errada? E na verdade não, a gente só, quando colocou as coisas no lugar, a gente abriu espaço para que eles conversassem mais, e eles acabaram chegando à conclusão de que não deveriam estar juntos, tá? Que não estava dando certo, e decidiram se separar, mas depois eles acabaram se encontrando, e eles estão meio que reatando. Então não tem como a gente querer controlar, sabe, uma situação, do tipo, eu quero que eles fiquem juntos, ou ditar o que é certo e o que é errado para cada um, né? A gente vai fazer o Feng Shui, a gente vai trazer uma energia positiva para aquilo, e como aquilo vai se resolver, aí já é problema da pessoa. Mas é importante você, como profissional, alertar, tá? Que é uma coisa que a gente também, com o tempo, foi pegando a manha de prever quando isso ia acontecer, né? A gente já olhar e falar, tá, estamos mexendo nesse problema, mas é uma coisa muito
enfim, uma coisa que está muito crítica, e é bom a gente avisar o cliente que isso aqui pode acontecer e ele tem que estar disposto a isso para que ele não venha falar que a gente estragou a vida dele ou alguma coisa assim, tá bom? Então, só fiquem espertos nisso, tá bom? Então, vazamento consertado, né? Então aqui, vazamento do banheiro, cura, resolver na hora. Resolvido na hora. E realmente foi. Legal. Então, banheiros ok, tá? Agora, nós vamos para uma outra questão. Fazer uma linha. Então, agora a gente vai para uma outra questão. O apartamento, que aqui a gente só fez assim para poder conversar com eles, a gente não chegou a fazer o projeto do resto, né? Mas o apartamento, como ele era alugado e eles tinham acabado de chegar lá, eles estavam com muito medo de furar a parede, pendurar quadro, pintar a parede, porque eles iam ter que devolver tudo branquinho e o inquilino podia achar ruim, aquela coisa toda. E a gente falou, tipo, gente, se vocês pretendem ficar aqui, sei lá, um contrato de 3, 4, 5 anos, sabe? Vocês precisam fazer esses espaços ter a cara de vocês, porque se vocês não se sentem pertencentes ao espaço, vocês não vão se sentir bem aqui, vocês vão se sentir na casa de um estranho. E não é o que vocês querem o conforto e tudo mais. Então, é sempre muito importante que a pessoa sinta isso, que a pessoa sinta que o espaço reflete quem ela é, mesmo sendo alugado, né? Então, é alugado, então a gente não vai colocar um revestimento na parede, a gente não vai fazer uma marcenaria embutida, né? Mas a gente pode pôr uma corzinha, pelo menos, né? Então, eles toparam pintar um apartamento, eles toparam comprar um aparador, porque é algo solto, eles poderiam levar para outro lugar, eles toparam fazer uns detalhezinhos de marcenaria só para realmente coisa barata, mas que já desse uma outra cara, né? Então, a gente acabou trazendo isso para o espaço, tá? Principalmente para a sala, que assim, era bem sem nada, sabe? Vou tirar a bagunça só pra gente conversar aqui, tá? Então, esse aqui já é o projetinho de como ficou. A gente colocou umas prateleiras aqui, eles queriam uma rede na casa e tudo mais, tá bom? Importante, essa poltrona aqui, ela era antes aqui. Vou fazer aqui por cima só pra vocês entenderem, tá? Que aqui já tá o projeto final. Essa poltrona, ela era bem aqui assim, menor, né? Ela era bem aqui, tá? Então, peraí, personalidade, colocamos vida, digamos assim, tá? Entre aspas. Não me veio nada melhor na cabeça, tá bom? Colocamos vida, né? Colocamos cor, vida, plantinhas, almofadas, coisinhas pra dar esse aconchego, tapete, sabe? Essas coisas, tá? E essa poltrona, ela tava bem aqui, bloqueando a sala. Então, é uma questão até que uma pessoa nos perguntou recentemente no nosso Instagram. Eu não sei se foi no Instagram ou se foi no YouTube, mas tudo bem. Ela nos perguntou assim, Tef, eu sempre coloco poltronas para fechar a sala, né, para compor a sala. Eu tenho que tomar o mesmo cuidado do sofá com a poltrona? Aí a gente já falou sobre isso na aula de salas, né? Não necessariamente. A gente não precisa colocar a poltrona na posição de comando, etc, etc. Mas ela, nesse caso aqui específico, ela está fechando a entrada da sala, tá? Então, mesmo não tendo o mesmo cuidado de janela, posição de comando, etc., vocês têm que só verificar se a poltrona também não está sendo um bloqueio, tá bom? Que aí você vai acabar bloqueando a vida da pessoa. E aqui a gente está falando do guarda prosperidade, então do guarda do dinheiro, tá bom? Presta bastante atenção que tudo que acontece em cada área reflete naquele guarda, tá? Como ali no trabalho a gente não falou do banheiro no trabalho, do vazamento, aqui é a mesma coisa, é um bloqueio na área da prosperidade, né? Então, que nem eu vou falar dessa mesa, é uma questão na área da sabedoria deles. Então, tudo isso reflete no guarda que tá? Não está lá à toa, tá bom? Então, aqui a gente tirou a poltrona daqui e colocou ela aqui no cantinho para poder liberar essa passagem, tá bom?
Então aqui poltrona por piano entrada, mudar layout. Layout. E foi engraçado que eles falaram, menina, primeiro quando a gente chegou lá, ela falou, eu odeio essa poltrona. Layout. Eu odeio essa poltrona porque ela isso, ela aquilo, eu não gosto e tal. E aí quando eles colocaram do outro lado, quando a gente voltou lá, ela falou, sabe que meu marido vive usando a poltrona agora? Então eles acabaram colocando lá e eles viram que, por ser também, né, não tá no meio da passagem, não tá sendo um bloqueio, ele também, quando sentava lá, ficava de costas, ele passou a usar muito mais a poltrona, porque agora ele tá de frente pro sofá, ele tá de frente pra sala, e ele consegue ficar mais à vontade, lendo livre, etc. Tá bom? Então isso também ajuda a pessoa a usar o espaço, né? Legal. Outro ponto, eu vou voltar ali pra cozinha. Esse fogão, ele não tava assim. Quando a gente chegou, ele tava assim. Tá? Vou colocar numa altura de fogão, mais ou menos aqui, tá? Tá bonito assim, tudo bem. Esse fogão, ele tava assim. E o que acontece, né? Então, vocês lembram lá, quando a gente falou de cozinha, que a gente falou que a pessoa que cozinha, que tá aqui na frente, ela não deve ficar de costas para a porta de entrada da cozinha. Então aqui quem estava cozinhando estava de costas, então estava fora da posição de comando. A gente deu a cura para isso também. O que era a cura? Colocar um espelho na frente para você conseguir se ver. Mas o que acontece aqui é que tinha uma janela, tá? A gente ainda não chegou a falar de janelas, mas jamais bloqueie uma janela. Então jamais bloqueie uma janela, tá? A gente vai chegar lá. Então não tinha como colocar essa cura aí, tá? E não tinha como resolver. Então o que a gente fez? A gente conversou com eles, como o gás estava aqui nesse cantinho, a gente acabou virando o fogão, ficando aqui na lateral, e a gente colocou aqui o espelho da cura, tá bom? Eles estão meio de lado, meio de costas, mas eles têm a possibilidade de colocar o espelho agora, tá? E lembrando que o espelho também jamais deve cortar a cabeça das pessoas, tá bom? Se você não trabalha com 3D igual a gente, com sabe de altura e tudo mais, pelo menos faz um cortezinho pra você ter uma noção da altura da pessoa pra não cortar, sabe, a cabeça da pessoa, tá? É importante que ela consiga se ver inteirinha. A gente, no caso aqui, alinhou. Tipo, fácil, pronto. Alinha com a porta e aí vai ficar bonito e tá tudo ótimo, tá bom? Então, fogão de costas para a porta, layout mais cura espelho. Liso no caso, tá bom? Legal. Nem tá aqui. Deixa eu colocar aqui antes a questão da mesa, que a mesa é muito importante. Mesa de jantar. Tá. Então, o que acontece, né? Vocês perceberam que sempre que a gente for fazer uma consultoria, a gente vai seguir um passo a passo, né? Então, primeiro a gente colocou o baguá lá, bonitinho. Aí, depois de colocar o baguá, que tem o passo a passo do baguá, a gente verifica todas as faltas e excessos. Aí, cura tudo que tem nas faltas e cura tudo que tem nos excessos. Aí, depois a gente vai ver onde estão os banheiros. Aí, a gente verifica todos os banheiros e faz as mudanças dos banheiros necessárias. E aí depois a gente vai no layout, e quando a gente vai no layout, a gente acaba indo de ambiente por ambiente e percorrendo todo o caminho do fluxo da casa, tá? Que é o caminho que o fluxo do Ti vai fazer na casa. Então a gente vai vendo se tem bloqueio, vendo cada característica de cada ambiente e tudo mais. Por isso que a gente fez as lives de conteúdo, todos os ambientes um depois do outro, para vocês conseguirem percorrer esse mesmo percurso que a gente, tá bom? Eu tô fazendo isso também nos stories, né? A gente tá postando alguns estudos de plantas de farol que a gente pega de apartamento, sabe? Que a gente olha e fala, ai meu Deus, a gente só tá compartilhando um sentimento assim com vocês. E lá também estamos seguindo esse mesmo passo a passo. Coloca o baguá, vê faltas e excessos, depois vê banheiro, e aí depois vai ambiente por ambiente, vendo os layouts de cada um, tá bom? Então fica a dica aí de uma ordem para vocês conseguirem pensar no Feng Shui de vocês, tá? No projeto de vocês. Então, aqui na sala de jantar, o que acontecia? Eles não tinham essa mesa redonda, eles tinham uma mesa retangular, que ela ficava aqui assim. E ela ficava encostada na parede.
Então, se você já viu lá a live de sala de jantar, mesa encostada na parede não é legal, tá? Além disso, a mesa era muito ruim. A mesa, ela era muito antiga, ela era da família, sabe? Aquela coisa de sentimental e tudo mais. Mas você não conseguia nem sentar nela, porque ela era tão baixa que a perna não encaixava na mesa. E ela era extremamente pequena. E eles falaram, meninas, eu não sei o que eu faço, porque eu gosto muito da mesa, tenho um valor sentimental e tudo mais. A gente falou, vocês podem, de repente, colocar uns pés, né? Colocar pra deixar ela um pouco mais alta, então ela fica um pouco alta, porque ela tinha umas vigas embaixo, por isso que não dava pra colocar a perna. Ou vocês podem trocar. A gente, enfim, conversando, a gente propôs uma mesa redonda aqui, e por conta do tamanho do espaço, né, e pra gente não ter que ter essa coisa de encostar a mesa na parede. Tá? E como era só os dois, e quando eles recebem outro casal, e ali lá, na verdade eles não recebem ninguém, porque eles não têm amigos, assim. Mas se forem receber alguém, é só pai, mãe, família, aquela coisa toda. Então, a mesa redonda ficou ótima aqui, ficou uma ótima solução, tá bom? Ficou super fofo, colocamos um pendente, ficou super bacana, tá? Então, mesa de jantar, tá? Lembrando que a mesa de jantar, ela tem tudo a ver com a relação de união familiar deles, tá? Então, no caso dos dois unidos para formar uma família nova, ter filhos e se sentir, né? Sentir um ou outro, assim, como sendo a sua família e não só uma pessoa que você tá dividindo o apartamento, sabe? Então, mudamos, colocar a nova mesa, tá? Legal. Então, vocês vão ver que cada detalhezinho é importante. A gente tem que ir realmente em cada detalhe, que é isso que vai fazer diferença para o nosso cliente, tá? Um outro ponto muito importante, assim, que era o ponto mais importante da casa, assim, tá? No geral. O que acontecia? Eles estavam aqui na sala, aí eles vinham aqui, tá? Cozinha, tudo bem? Aí quando eles iam pros quartos, né? Tinha um banheiro desse lado, e desse lado aqui era esse vão aqui inteiro, que tinha aqui o escritório, tá? Era mais ou menos assim, a gente deixou mais bonitinho, mas era mais ou menos assim. Tinha essa mesa e tinha um home office aqui deles, tá? E como eles são professores, então eles trabalham muito com material escolar, corrigir prova, fazer trabalho, essa coisa toda. Então eles realmente têm muito trabalho fora, né, do período de trabalho. Então eles realmente traziam muito trabalho para casa, às vezes atendiam alunos e tudo mais. E toda vez, né, que eles iam descansar, né, cheguei em casa, tal, jantei, tomei banho, aquela coisa toda, e aí vou dormir, passava, via o escritório. Aí eu olhava aquela papelada, assim, na mesa, falava, meu Deus, eu preciso terminar aquilo. Aí acordava, primeira coisa ao ver, a primeira coisa que eles viam ao sair do quarto, o escritório, com aquele monte de papelada, tá bom? E cada vez tinha mais papelada, cada vez eles traziam mais trabalho para casa, cada dia a casa estava mais bagunçada, e eles estavam mais cansados, e se olhar para eles, eles estavam exaustos, assim, carinha de exausto, sabe? De tanto trabalho, de tanto desgaste, tá? Então, o que acontece? Por falta de uma porta aqui, eles estavam tendo todo esse problema, tá? Só que eles não conseguiam ver, tá? Então, a gente olhou e falou, vocês trabalham muito, né? Vocês estão cansados. Eles, estão esgotados, tá? Então, a gente vai colocar uma porta aqui. Então, a nossa sugestão foi colocar aqui uma porta de correr. A gente colocou essa porta, eles fechavam no dia a dia, e quando eles iam usar o escritório, eles abriam a porta e usavam o escritório, tá bom? Então você vê que foi um detalhe, foi uma porta, né? De uma coisa que eles já estavam pensando em fazer, mas não sabiam se valia a pena gastar com isso ou não, tá? E foi o melhor investimento que eles fizeram, tá? Depois a gente viu eles estavam muito melhor, muito mais inteiros, tá bom? Então, nova porta de correr, tá bom? Então, é um detalhe, mas que na vida da pessoa faz muita diferença, tá? E por último, o quarto do casal, tá? Aí, imagina a situação. A pessoa tá sem amigos, né? O casal sem amigos, com falta em trabalho, com problemas emocionais em relação ao trabalho, com excesso de trabalho por conta do escritório no meio do caminho, se cobrando demais para fazer tudo o que tinha que fazer, com o dinheiro para fora da casa e com a reputação deles sendo apagada e eles passando desapercebidos no emprego. Fora tudo isso, eles estavam com o quarto extremamente frio. O quarto ele não tinha um pingo de romantismo, né?
Porque imagina, para sustentar toda essa situação na vida deles, eles precisavam um do outro, e eles precisavam passar tempo juntos. E isso não acontecia, porque era muito trabalho, aquela coisa toda, tá bom? Então, a gente fez um trabalho aí de estimular um quarto que eles descansassem, tá bom? Então, são 3 pontos que eu quero trazer aqui pro quarto. O quarto era extremamente frio, a roupa de cama deles era azul, tá? Então, eles não passavam muito tempo namorando, tá? Porque eles têm aquela... O relacionamento tá muito frio, tá? O relacionamento íntimo deles, tá? 2, um deles, aqui, tava sem o criado mudo, tá? Então, essa pessoa aqui vai sentir que o parceiro não tá ajudando ela, tá? Que não tá apoiando ela no dia a dia. Então, colocamos um criado mudo. Uma outra questão, eles estavam sem cabeceira, tá? Não tinha cabeceira da cama. Então, quando você não tem a cabeceira, você não dorme bem, você não descansa, né? Porque o seu corpo vai trabalhar à noite e a parede, ela é impura, ela não te protege, ela acaba te deixando vulnerável, tá? Então, você não dorme bem também sem cabeceira, eles estavam sem cabeceira, tá bom? Então, a gente colocou, então, vou colocar aqui, quarto quente, a gente colocou uma roupa de cama, assim, assado, mais quente, mais gostosa, mais romântica, deixa o quarto mais aconchegante, vamos colocar uma cabeceira, a gente fez uma cabeceira de madeira, para ficar mais quente e aconchegante, a gente colocou quadrinhos na parede, e criado mudo para os dois, para um sentir apoiado pelo outro, sentir que tá sendo apoiado pelo parceiro, tá bom? Pelo próprio layout da casa, a gente consegue ver que no trabalho, tá vendo? No escritório, eles estão num layout de equipe, de parceria. Então, eles estão juntos nessa, assim, até porque eles trabalham com a mesma coisa, né? Então, o trabalho tá bem unido, mas na hora do relacionamento íntimo, um não suporta o outro, né? Um não apoia o outro. Então, isso vai acabar dando problema, tá bom? E, então, resolvemos essa questão do quarto também, tá? Existem outras questões aqui nesse apartamento que eu não cabe falar agora para vocês, porque a gente não passou conteúdo disso, tá bom? Mas saibam que tem mais questões que a gente trabalhou, mais detalhes também, tá bom? Então, agora eles são um casal que passam mais tempo juntos, eles têm mais energia de família aqui na sala de jantar. Eles não estão com a parte financeira, na parte de descansar bloqueados, eles podem descansar, eles podem ficar tranquilos. O fogão deles está com energia para dentro do baguá, eles não têm mais esse problema de financeiro. Eles têm um banheiro de sucesso curado, então eles estão crescendo mais no trabalho, as pessoas estão vendo o trabalho deles. Eles têm um escritório que, quando eles querem trabalhar, eles trabalham, quando eles não querem, eles não trabalham. É super aconchegante, eles conseguem atender os alunos aqui. Eles não têm mais problema de emoção no trabalho, eles tiraram essa falta do trabalho, eles tiraram a falta nos amigos, reconhecem os amigos que têm, podem contar com eles, têm uma vida íntima mais harmoniosa, mais colaborativa, um apoia o outro, dormem melhor e estão lá um para o outro, tá bom? Então, é tudo isso assim, que a gente pode fazer para os nossos clientes. É muito bom ver, assim, quando isso acontece, assim, você vê que esse casal, assim, particularmente, são muito, muito queridos. A gente fez um trabalho bem, bem bacana com eles, assim, foi coisa simples, ficou super acessível para eles financeiramente e resolveu para eles, tá? Então, é isso. Eu tô de TPM, por isso que eu me emocionei aqui. Mas é isso, assim, é isso que o Feng Shui pode proporcionar para as pessoas que a gente encontra na vida, que são especiais, que acabam virando especiais pra gente, assim, né? São pessoas queridíssimas que a gente sabe que a gente vai poder contar com eles, que viraram amigos depois de fazer esse trabalho, e vocês vão ver que o elo entre você e o cliente, né? A intimidade que vocês vão ter, a colaboração, o respeito, a valorização deles pelo seu trabalho, assim, é algo impagável, sabe? Então, é isso que a gente quer trazer para vocês. A gente quer que vocês tenham esse sentimento todo de gratidão por eles e que eles tenham por vocês também, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Essa foi o estudo de caso 7, que foi feito no dia errado. E o nosso YouTube, ele deu problema. Então, de novo, eu vou ver depois o que está acontecendo. Mas eu gravei, né? Isso aqui está sendo gravado mesmo. Então, eu vou postar agora.
E eu espero que vocês tenham gostado e que tenha valido a pena esperar um pouquinho, tá bom? A gente se vê na segunda-feira com mais uma live de conteúdo, fechando o nosso assunto de residencial básico, né? Que foi essa sériezinha que a gente fez. Então, sala de estar, sala de jantar, banheiros, home office, cozinhas, quartos, e a gente vai fechar com corredores e hall, tá? Então é tudo que ficou faltando, assim. A gente já pode falar também que ficou faltando falar de lavanderia, por exemplo, tá? Então a gente vai fazer esse fechamento e aí a gente começa uma nova série, a gente vai trazer aqui questões urbanísticas para vocês. A gente vai falar de ruas, de calçadas, de fluxo de trânsito, né? A implantação da casa, vai ser bem legal. É um assunto que a gente gosta muito de falar, né? Sair um pouco assim do... ir pra cidade mesmo, que pela nossa formação, assim, é uma coisa que a gente gosta bastante. Então vai ser bem legal. E a gente começa na outra semana só, mas segunda-feira a gente fecha esse assunto, tá bom? Então, um beijo e a gente se vê. Tchau!